Ok, por isso, como eu vos disse, hoje vamos usar um sistema novo, por isso que vamos usar a linguagem. Enfim, a linguagem é uma sublinguagem da linguagem completa, por isso vamos só usar o operador da negação e o operador da disjunção, e vamos usar o método de resolução para obter, digamos, as demonstrações que nós fazíamos com o método de dedução natural. Por isso, eu vou colocar aqui a partilha. Estão a ver? Estão a ver agora os slides? Sim. Ok. Então, como eu vos disse, hoje vamos ver o método de resolução, vamos ver em que é que eles, enfim, quais são os fundamentos, quando é que começou, digamos, a usar-se, porque é que ele apareceu, e vamos ver depois um caso particular para situações particulares que tornam o método particularmente útil e eficiente. Por isso, o método de resolução propriamente dito, não é isto? O método de resolução pretende então, em vez de simular o nosso raciocínio, como faz o sistema de dedução natural, tenta usar, enfim, implementar um método que seja mais fácil de implementar em computador e mais fácil mais eficiente de executar, ok? Isto quer dizer que se nós, com algum treino, enfim, vocês já têm essa experiência, fizeram já os 2 testes, se conseguem, de alguma forma, fazer demonstrações com o sistema de dedução natural, é difícil implementá-lo em computação. Concretamente, se vocês pensarem no FITS, que têm usado, quando fazem a pergunta ao FITS se uma forma é uma consequência lógica de outras, okay? O sistema não usa o sistema de dedução natural internamente, ele procura provar isso pelo sistema de resolução, que é mais eficiente do ponto de vista computacional. Okay? Por isso, houve vários métodos que foram utilizados, mas o que vingou, digamos, foi o método de resolução que vou explicar brevemente. Por isso, neste sistema, as fórmulas vão ser muito mais, a variedade de fórmulas vai ser muito mais reduzida, por isso vamos torná-las o mais simples possível, o mais simples em termos de número de operadores, e o número de regras de inferência é só uma, ok? É muito simples, porque como só existe uma regra de inferência, a situação, do ponto de vista computacional, torna-se mais simples de programar. Bom, começando ainda pelo caso proposicional, por isso ainda sem quantificação, lá iremos, o que se pretende, como vocês sabem, é perceber se um argumento que tem um conjunto de premissas, uma conclusão, um goal nesta linguagem, se este argumento é válido ou não, ok? E por isso todas as interpretações que satisfaçam as premissas devem satisfazer a conclusão. Na realidade, quando nós usamos no sistema de dedução natural, as fórmulas, todas as fórmulas, quer as premissas, quer a conclusão, são fórmulas de primeira ordem, que se usam os vários operadores. Nós, no sistema de resolução, é que vamos fazer aqui 2 transformações. Por um lado, em vez de tentarmos chegar à conclusão, ok? O que nós vamos fazer é que a negação da conclusão é contraditória. Por isso o que nós fazemos são provas por absurdo. Okay? Usamos o que nós chamamos, enfim, o calão é dizer que vamos fazer refutações, e fazer refutações quer dizer que um conjunto de fórmulas, por isso as premissas e a negação da conclusão, são impossíveis. Por isso o que se faz então, em vez de fazer a demonstração, por isso usar um conjunto de fórmulas a partir das premissas para chegar à conclusão, o que nós fazemos é que colocamos a conclusão negada no conjunto, digamos, inicial, e vamos provar que esse conjunto é contraditório. E por isso, na prática, o conjunto de premissas, podemos dizer que é a conjunção das várias premissas e da negação que é contraditório, e por isso o que nós, na realidade, fazemos é provar que uma determinada fórmula é contraditória. Okay? Ou seja, não é satisfazível no sentido que não existe nenhuma interpretação dos átomos, dos literais, que a torne verdadeira. A fórmula, como veem, é uma conjunção e, por isso, naturalmente, o que nós vamos usar são fórmulas que sejam, colocar cada uma delas na sua forma normal conjuntiva, ou seja, esta forma é uma conjunção de cláusulas, esta forma é uma conjunção de cláusulas, por isso
tudo isto vai ser uma conjunção, toda esta forma vai ser uma enorme conjunção de cláusulas, por isso com disjunções e negações. Okay? Por isso, este é o princípio, digamos, que nós vamos utilizar, que é utilizado para a aplicação do sistema de dedução natural. Bom, em cada uma das cláusulas, ou porque é uma premissa inteira, ou porque é parte da premissa, digamos, que está na forma normal conjuntiva, nós vamos usar uma disjunção, enfim, a nomenclatura que já usámos, isto é uma disjunção de literais, em que os literais ou são átomos, por isso, proposições simples, ou a sua negação. Okay? E por isso o que vamos fazer é tentar demonstrar, então, que um conjunto de fórmulas, ou uma conjunção de fórmulas, é contraditório. Okay? Bom, este é o problema chamado de satisfação booleana, que, enfim, tem sido estudado e foi, aliás, é um dos problemas fundamentais da informática e da matemática, aliás, que este problema, digamos, de satisfação booleana, ou SATA, consiste exatamente em perceber se existe se existe uma interpretação dos vários literais que aparecem nas cláusulas que torne a fórmula verdadeira. Okay? Como a forma de uma conjunção, basta, em vez de ser uma conjunção, o que nós fazemos é dizer que pretendemos verificar se é possível descobrir uma interpretação que satisfaça um conjunto de cláusulas. Para satisfazer a conjunção tem que satisfazer cada uma delas, e por isso, em vez de uma conjunção, nós podemos colocar um conjunto de cláusulas. Okay? E temos que obter uma interpretação que satisfaça cada uma das cláusulas. Okay? Talvez, quais são as características, digamos, deste problema? Bom, a partir do problema é decidível. Isto é, se eu tiver um conjunto finito de fórmulas, okay, ou de cláusulas, em tempo finito, eu consigo determinar se esse conjunto é satisfazível ou não. Como é que isto se faz? Bom, usando o método das tabelas de verdade, analisando todas as interpretações dos átomos, ok? E verificando se existe alguma que satisfaça as fórmulas. Por isso, por exemplo, neste exemplo, A ou C, não A ou não B, B ou não C, podemos verificar que ele é satisfazível, ok? Basta colocar os átomos, A, B e C, todas as possibilidades, numa tabela de verdade, ok? E agora verificamos que A ou C é verdadeiro em quase todas as situações, menos nestas duas. Não A ou não B é satisfeito em quase todas, menos estas duas. B ou não C é satisfeito em quase todas, menos estas duas. Mas existem pelo menos duas interpretações, a 4, digamos, e a 5, que tornam as fórmulas todas verdadeiras. E por isso este problema, este conjunto de cláusulas é satisfazível. Outros conjuntos de cláusulas já não será, ok? Está complicado. Concretamente este, não A ou C, verificamos que em nenhuma das linhas todas as cláusulas são satisfeitas. Por exemplo, na primeira linha, a terceira cláusula não é satisfeita, na segunda linha esta não é, na terceira, enfim, é a terceira outra vez que não é satisfeita, a primeira, enfim, por aí adiante. Por isso verificamos que, num tempo finito, é o tempo de fazer, digamos, uma tabela de verdade com 8 linhas e aplicar, digamos, as fórmulas para verificar o que é que se passa em cada uma das fórmulas, se é verdade ou falsa. Nesse tempo nós conseguimos descobrir que esta fórmula é insatisfazível. Okay? Ou o conjunto de cláusulas é insatisfazível. Bom, o problema então é decidível, mas quão complexo é que ele é? Okay? Bom, reparem que se nós tivermos N linhas, okay? Aliás, se tivermos N átomos com cada átomo, por isso as proposições simples podem ser verdadeiras ou falsas, vão produzir 2 elevado a N linhas, ok? E, portanto, se nós tivermos paciência, vamos ter que fazer as 2 N linhas e verificar cada uma das fórmulas. Okay? Bom, mas no pior caso, ok? Este problema é resolvido num número de passos exponencial, por isso exponencial no número de átomos, por isso o número de linhas é exponencial no número de átomos. Na realidade, podemos pensar que isto é o pior caso, mas na realidade ainda ninguém conseguiu provar que certos problemas deste tipo, ou este problema em particular, se consegue resolver num número de passos significativamente inferior. Ou seja, ninguém consegue arranjar um algoritmo
enfim, não da tabela de verdade, que é naturalmente exponencial, mas qualquer pessoa que tenha apresentado um algoritmo, existe sempre um exemplo que esse algoritmo não consegue resolver em tempo menos do que exponencial. E, por conseguinte, este conjunto de problemas, este conjunto do SAT, e um conjunto de problemas que se pode mapear em SAT, ou seja, pode-se transformar em SAT, e o SAT pode-se transformar neles, por isso são problemas que, a menos de uma transformação polinomial rápida, são equivalentes, ok? Ninguém conseguiu descobrir um algoritmo para resolver este problema mais eficientemente, ok? E, por conseguinte, em vez de termos um problema polinomial, ou seja, em que o número de nós, o número de átomos aparece na base, o que nós temos é um problema exponencial em que o número de átomos aparece no expoente. Okay? Bom, isso é fácil de ver que isto vai levantar problemas, ok? Por exemplo, algoritmos que sejam, neste caso, polinomiais, se o n for elevado a 1, isto tipicamente é a pesquisa de um elemento num vetor. Ou seja, se um vetor tiver n elementos, o que vocês têm que fazer é procurar um a 1, por isso procurar n vezes. Se for ordenados, se quiserem ordenar um vetor, já vimos, por exemplo, ou vocês já devem ter visto, o bubble sort, o insert sort, são algoritmos que resolvem o problema em n ao quadrado passos, ok? Melhores algoritmos, como o quicksort, obtêm uma ordenação em n log n, que é significativamente inferior. Ups. A multiplicação de matrizes, se tiverem duas matrizes de n por n, a sua multiplicação obriga a ter n ao cubo operações. Por isso, isto são tudo problemas polinomiais que não têm assim um problema muito grave. Mesmo no caso das matrizes, se houver uma matriz de 70 por 70, ok? Isso vai obrigar a ter, sensivelmente, 70 ao cubo operações. Se cada operação demorar 1 nanosegundo, enfim, não é, nos computadores modernos isto é trivial, esta multiplicação de matrizes faz-se em 340 microsegundos. Ok? E podem ver aqui esta tabela, por isso, no pior caso, é menos que 1 milissegundo, por isso, para todos os efeitos, enfim, para efeitos, se nós a mandarmos fazer, é instantâneo. No entanto, se vocês tiverem problemas exponenciais, como é este caso, e se quiserem experimentar todas as combinações, e cada combinação demorar 1 nanosegundo a ser experimentada, vocês com 2 à décima já é 1000 é 1 microsegundo, 2 elevado a 20 é 1 milhão de nanosegundos é 1 milissegundo, 2 elevado a 30 é sensivelmente 1000 milhões, ou seja, 10 elevado a 9, ou seja, um segundo, 10 elevado a 9 nanosegundos, 40, enfim, vai sempre multiplicando por 1000, e por isso um segundo passa para 18 minutos, um problema com 50 variáveis passa a demorar 13 dias, com 60 variáveis 37 anos, com 70 variáveis poderá demorar 37 mil anos. Okay? Já estão a ver que digamos, método ingênuo de procurar todas as alternativas, embora seja decidível, na prática não é aceitável, não é fazível, e por isso nós chamamos estes problemas intratáveis. Okay? Bom, seja como for, o nosso objetivo é tentar resolver o melhor possível, nem todos são tão maus, nem todos os problemas são tão maus, e por isso o que nos interessa é tentar arranjar um sistema que seja suficientemente eficiente para resolver instâncias razoavelmente grandes em tempo útil. Okay? Bom, na realidade, se nós tivermos o problema SAT tal como nós o representamos, por isso um conjunto de cláusulas, ou uma conjunção de cláusulas, não é possível fazer muito melhor, ou seja, em alguns casos vamos mesmo demorar muito tempo, ou não conseguimos mesmo demonstrar em tempo útil, mas existem casos especiais de cláusulas em que se consegue obter essa verificação, por isso de saber se o conjunto de cláusulas é satisfazível, em tempo polinomial. Há vários tipos de cláusulas que é possível, por exemplo, cláusulas que só tenham 2 literais é um caso, cláusulas de Horn é outro caso. Concretamente, o que é que são cláusulas de Horn? São cláusulas em que, no máximo, um literal é positivo. Por exemplo, a fórmula A é uma cláusula de Horn, ou seja, uma disjunção, que só tem um A, ou se quiséssemos A o true, A o falso, aliás, é uma disjunção e só tem um literal que é positivo. Ou seja, estou a afirmar um facto.
alguma coisa verdadeira. Formas deste género, okay, que não têm nenhum facto, na realidade, em termos de como é que se diz, de sistema de equivalências de Morgan, isto é a mesma coisa que a negação de A e B, ou seja, é uma cláusula de ordem negativa e vamos verificar que este tipo de cláusulas é normalmente aquilo que nós vamos querer obter. Por outro lado, cláusulas deste tipo, que têm vários literais negativos e apenas um literal positivo, é uma cláusula de ordem mista, que vamos considerar que é uma regra. Porquê? Porque se nós fizermos aqui, não vamos usar, mas se fizermos aqui a notação apenas com implicações e contradições, antes disso, a ou B não é uma cláusula de ordem, porque tem dois literais positivos. Se passarmos estas fórmulas para um vocabulário, digamos, em que só temos implicações e absurdo, o que nós verificamos é que esta forma pode se transformar nesta, ou seja, se T for verdade, então como T é sempre verdade, A é necessariamente verdade. Esta forma diz que se A e B fossem verdade, isto era uma contradição, ou seja, não pode ser A e B simultaneamente verdadeiros. E por outro lado, isto são regras, ok? A, se, B, C e D, ok? Por isso, a implicação neste caso está virada para a esquerda, mas se B, C e D forem verdadeiros, então A também é verdadeiro. E por isso, há vários sistemas que se fazem, chamados sistemas de regras, que utilizam cláusulas de ordem e que tornam, e pelo facto de utilizarem as cláusulas de ordem, como iremos ver, é fácil fazer decisões, nomeadamente saber se certas conclusões são retiradas a partir das premissas. As premissas, neste caso, serão factos e regras, os objetivos, ou os golos, serão deste tipo, serão conjunções que implicam negações, ou se quiserem, a negação de uma conjunção. Estava a ver aqui um exemplo, aliás, antes do exemplo, saber que existem, por isso, saber se o sistema é satisfazível, é saber se existe um modelo, por isso, uma interpretação que satisfaz as cláusulas todas. Por isso, como é que nós podemos descobrir esse modelo? Bom, existe um algoritmo bastante simples, se vocês olharem para estas formas, quer dizer o seguinte. Bom, todos os factos têm que ser verdadeiros, não é? Por isso, a primeira coisa que temos que dizer é que os factos têm que ser verdadeiros. Depois, se através de um conjunto de regras tivermos factos suficientes que obriguem o consequente a ser verdadeiro, este consequente também tem que ser verdadeiro. Okay? Por isso, as regras, os factos têm que ser verdadeiros. Se tiver regras que obriguem o consequente a ser verdadeiro, esse consequente tem que ser verdadeiro. Se em alguma altura do campeonato tivermos duas fórmulas, uma ou mais fórmulas que sejam necessariamente verdadeiras, que digamos, impliquem a contradição, então o nosso sistema é contraditório, por isso não existe nenhuma interpretação que satisfaça o nosso conjunto de cláusulas. Okay? É mais fácil de ver nesta notação, mas é o mesmo na notação inicial. Por isso vamos ver, só formalizar um pouco como é que se faz este algoritmo. Primeiro, vamos incluir no conjunto I, que é o conjunto inicial, todos os factos, por isso todas as cabeças. Já agora, a notação que nós usamos com esta notação é existem regras, tudo isto são regras, o lado esquerdo é a cabeça da regra, o lado direito é o corpo da regra. Okay? Por isso, com esta notação, então o algoritmo faz o seguinte, primeiro, coloca no conjunto todos os factos, ou seja, cabeças de regras cujo corpo é true, ou seja, são factos que têm que ser necessariamente verdadeiros. Depois, enquanto existir uma regra que ainda não está marcada, em que todos os átomos do corpo estejam incluídos em I, por isso se A, B e C implicam D, e se A e B e C forem verdadeiros, então vamos ter que, das duas uma, se a cabeça for um átomo, temos que colocar esse átomo no conjunto de átomos que são necessariamente verdadeiros. Se a cabeça da regra for uma contradição, isto quer dizer que se o corpo da regra tem que ser verdadeiro e a verdade implica falso, então quer dizer que o nosso sistema é contraditório. Ok? E o sistema de cláusulas não é satisfazível. Ok? Quando chegamos ao fim, por isso, se fizermos todas as regras, essa é satisfazível,
E, por isso, se não chegarmos a esta 2A, por isso nunca chegarmos a impor que uma regra seja contraditória, então podemos obter um modelo, por isso uma interpretação que satisfaz todas as cláusulas, colocando como falsos todos os outros átomos que ainda não foram analisados. Okay? Não é esta a única, mas esta é uma que permite garantir que a interpretação torna as cláusulas verdadeiras. Vamos ver aqui um exemplo. Okay? Nós cá temos destas cláusulas. Por isso temos aqui na forma disjuntiva ou na forma de regras. Okay? Na forma conjuntiva, aliás, ou na forma de regras. Agora vamos aplicar o algoritmo. O que é que nós verificamos? Primeiro, que quer o A, quer o D são factos. E como sendo factos, têm que ser colocados no conjunto I, na primeira iteração, ou na iteração 0. Na segunda iteração, o que nós verificamos é que A e D, a regra 2, pode ser marcada como sendo uma regra em que todos os átomos da cabeça do corpo são verdadeiros. Okay? Se isto é verdade, então C fica marcada e C é incluído no conjunto I. Okay? O conjunto na segunda iteração. Depois, se A, C e D são verdadeiros, verificamos que C e D implicam E, por isso o E tem que ser também verdadeiro, o A e C também são ambos verdadeiros, o E e o F também são adicionados. Okay? Mas aqui levanta-se um problema. Se o E tem que ser verdadeiro, mas o E não pode ser verdadeiro. Okay? E por conseguinte, o sistema não é satisfazível. Fizemos isto nestes 3 passos, ou eventualmente mais, mas num conjunto de passos razoavelmente simples. Okay? E por conseguinte, com este algoritmo, nós vamos marcando os átomos, vamos inserindo os átomos neste conjunto na interpretação que tem que ser verdadeiro. Se por acaso um subconjunto destes átomos implique em contradição, então quer dizer que estes átomos, por um lado, têm que ser todos verdadeiros, mas como alguns deles implicam a contradição, o sistema não é satisfazível. Okay. Bom, já agora, na prática, isto quer dizer que nós queríamos provar, por isso isto é um conjunto de regras, isto é um conjunto de factos, isto é a razão pela qual nós chamamos o objetivo. Okay? Nós queremos provar este objetivo. E para provar este objetivo, vamos usando todas as combinações, até provarmos que o objetivo é verdadeiro, que é falso ou não. Se o objetivo não for falso, então ele fica provado. Okay? Um outro exemplo, neste caso positivo, ou que satisfazível, o que nós verificamos é que, pela técnica de há bocado, o A e o D têm que ser ambos verdadeiros. Se o A for verdadeiro e o D for verdadeiro, então o C também tem que ser verdadeiro. Se o A e o C e o C e o D, que já são verdadeiros, obrigam o E e o F a serem verdadeiros, e ficamos por aqui, ok? Ou seja, o B nunca chega a ser provado. E, por conseguinte, nunca chega a ser provado, quer dizer que nenhuma outra regra é selecionada, por isso nós podemos dizer que os átomos que não aparecem, que não são necessariamente verdadeiros, podem ser considerados falsos, ou existe uma interpretação em que os átomos são falsos e que satisfaz as conclusões. Okay? E por isso o conjunto inicial a que se acrescentam os outros átomos negados é um conjunto que satisfaz o conjunto de regras ou o conjunto de cláusulas. Okay? E neste caso nós não conseguimos provar o golo B, okay? No sentido que existe uma possibilidade de o B ser falso. Okay? E por isso, em termos no calão, isto é o objetivo. O objetivo é provarmos que o B que o B é verdadeiro, mas neste caso nós não conseguimos provar que o B é verdadeiro porque existem interpretações em que o B é falso. E por isso não se consegue provar o B, ou se quisermos o conjunto de cláusulas é satisfazível. É ao contrário, digamos, da intuição. Bom, será que este algoritmo funciona? Enfim, parece mais ou menos óbvio que sim, mas podemos formalizar um pouco o algoritmo, saber se o algoritmo se garante, se podemos garantir que o algoritmo é correto. E vamos fazer isso por indução, ou seja, o que é a indução? Vamos fazer, no fundo, vamos ver o caso mais simples, ok? E por conseguinte, o caso mais simples é o conjunto de factos, ok? E depois vamos ver se tivermos um conjunto com alguns átomos,
se nós podemos concluir o conjunto mais complicado, ou mais complexo, ou seja, vamos gerar, no fundo, todos os conjuntos que são necessariamente verdadeiros, ok? E vamos fazer isso de uma forma indutiva. Começamos pelos mais simples e vamos acrescentando à medida que vamos utilizando regras. Por isso, o que fazemos é existir, como iremos ver depois mais formalmente na indução, existe uma cláusula base que diz quais são o conjunto de factos que tem que ser necessário, no momento verdadeiro, e começamos com o conjunto true. E depois temos uma cláusula de indução, que diz que se existe um conjunto de átomos unido com os literais que estão à cabeça, basicamente, se nós temos um conjunto de átomos, e se algum destes conjuntos de átomos desencadear uma regra, então a cabeça dessa regra deve ser colocada no conjunto na iteração seguinte. Okay? Por isso, basicamente, é isso que diz. Inicialmente temos um conjunto T0, que é só true, depois vamos estender este conjunto com todos aqueles que são produzidos, com todos os literais, ou as cláusulas, aí os átomos, que são necessariamente verdade, porque o T é verdadeiro, isso inclui o A e o D. Depois, havendo o A e o D, sabemos que com o A e o D vamos conseguir obter o C, ok? E depois, obtendo o T, o A, o D e o C, vamos obter o E e o F, ok? E, eventualmente, neste caso, como é verdadeiro, vamos colocar aqui a contradição neste conjunto. Obviamente, o conjunto não pode conter a contradição, por isso provamos que o conjunto de cláusulas não é satisfazível, ok? E por isso, qualquer que seja a seguir, não há mais nada para desenvolver, por isso só vamos até à quarta iteração. A quinta iteração já não faz sentido, porque já todos os átomos estão aqui considerados. E, por conseguinte, todos os conjuntos são incluídos no conjunto seguinte e a sequência de conjuntos tem que ser finita, por isso o número de elementos do conjunto não pode, se o número de átomos é finito, o número de conjuntos também tem que ser finito. Okay? Na prática, e o que podemos concluir é que se no conjunto final, ou antes inclusive, se incluirmos o átomo contradição, então o sistema não é satisfazível. Bom, porque é que nós garantimos que ele é correto? Bom, isto será uma condição necessária e suficiente. O sistema é satisfazível se e apenas se o conjunto final, por isso este conjunto, os conjuntos que vão sendo iterados, por isso o conjunto final destas iterações não tiver o átomo de contradição. Okay? Por isso, ele é satisfazível se e apenas se o conjunto não contiver o átomo de contradição. Bom, a condição é simples. Okay? Se S for satisfazível, então o átomo não pertence a essa iteração final. Porquê? Bom, se S for satisfazível, o conjunto T0 não contém, vamos fazer a prova por indução, se o conjunto T0, que é o conjunto apenas com a verdade, não contém o átomo, e o passo de indução diz que se um conjunto T I, uma daquelas iterações, não contiver o átomo, então o conjunto TI mais 1, se o sistema for satisfazível, o conjunto TI mais 1 também não o contém. Okay? Por isso, qualquer átomo que apareça no TI mais 1 de novo é obtido pela aplicação de uma regra, okay? E esta regra, à partida, não introduz nenhuma contradição. Okay? E, por conseguinte, se nós obtivermos um conjunto de fórmulas, este conjunto de fórmulas, ou essa sequência de conjuntos, se não obtivermos a contradição, então o sistema é satisfazível. Bom, por outro lado, a condição suficiente diz que se o átomo não pertence, então essa é satisfazível. Isto porquê? Por construção, ok? Se o átomo não pertence a nenhum deles, ok? O que nós temos que fazer é podemos garantir que não pertence a nenhum deles, ok? E por conseguinte, se todas as fórmulas, ou se todos os átomos que não pertencem a esse último conjunto, se todos os átomos que não pertencem forem tornados negativos, como esses átomos não entram em nenhuma regra, nunca entram na cabeça de uma regra, porque se entrassem na cabeça de uma regra, no corpo de uma regra, a cabeça teria que ser
incluída no conjunto. Bom, mas como esse já não entra no corpo de uma regra, então a cabeça de uma regra nunca é inferida e, por conseguinte, nunca é inferida a contradição. E, por conseguinte, se o conjunto não pertence, se a contradição não pertence ao conjunto, isso quer dizer que o sistema inicial é satisfazível. Ok? Aqui a explicação um pouco mais detalhada, mas basicamente é essa digamos, a justificação para a garantia que o algoritmo é correto, ou seja, prova que um sistema é insatisfazível quando ele é e prova que ele não é satisfazível quando ele não for. Complexidade, ok? Agora a questão que se coloca é, okay, parece mais ou menos óbvio que o algoritmo é correto, agora qual é a complexidade deste algoritmo, ok? Bom, vamos admitir o seguinte, vamos admitir que existem K factos, ok? Por conseguinte, vamos admitir que o sistema tem M cláusulas, ok? E tem N átomos distintos. E nós podemos provar que a complexidade não é exponencial no número de átomos, ok? E, por conseguinte, se tiver M cláusulas, vamos admitir que e há N átomos distintos, vamos admitir que há K factos, ou seja, alguns destes átomos são necessariamente verdadeiros. Por isso o K será menor que N, isso terá que ser maior que zero, ok? Se o K fosse igual a zero, por isso se não existissem factos, é fácil provar que o sistema é satisfazível com todos os átomos negativos, e todos os átomos negados satisfazíamos com certeza as regras. Bom, mas há alguns factos, por isso vamos admitir que existem K factos, ok? Por isso, usando agora este algoritmo, o que é que nós temos que ver? Na primeira iteração, o algoritmo vai analisar M menos K cláusulas, porque a K das cláusulas são factos, por isso vamos ter que analisar M menos K cláusulas, e se incluir S não é satisfazível, o algoritmo termina. O pior caso é que a contradição não é incluída, e por isso no próximo ciclo haverá M menos K menos uma cláusula, porque cada uma das cláusulas é analisada uma vez, ok? Por isso, neste caso, haverá K mais 1 átomos em I. Por isso nós conseguimos obter uma regra, que no pior caso é só uma regra que acontece, e por isso vamos ver que existe uma regra que é chamada disparada, e por conseguinte a cabeça da regra é colocada no sistema I, por isso no conjunto I passa a ter K mais 1 átomos, e há M menos K menos uma cláusulas para analisar. Por isso o número de cláusulas para analisar vai diminuir, o número de átomos incluídos vai aumentar. Bom, no pior caso, okay, o número de cláusulas a analisar vai ser M menos K, depois é M menos K menos 1, M menos K menos 2, até chegar a 0, e por isso o maior número de passos que dá o algoritmo é M menos K. Será M menos K até 0. Por outro lado, em cada um dos passos, okay, são analisadas M menos K cláusulas, e cada cláusula, e por conseguinte, como há M menos K cláusulas, e em cada passo podem ser analisadas todas elas, no total vamos ter que fazer M menos K ao quadrado de avaliações. Vamos ter que analisar M menos K cláusulas, e em cada um dos passos, ok? E em cada passo vamos ter que analisar as M menos, vamos ter que dar M menos K passos, assim aqui é, e em cada passo vamos ter que analisar M menos K cláusulas, por isso este será o número de avaliações que têm que ser feitas, ok? Bom, em cada avaliação é verificado se os átomos são ou não são, se contêm ou não, se estão ou não estão contidos no corpo da cláusula, ok? No máximo serão N átomos, e por conseguinte a complexidade de cada avaliação é inferior a N ao quadrado, ok? Porque nós temos que ver há N cláusula, ou M menos K cláusulas, e cada uma delas pode ter N literais, por isso, enfim, por excesso será N ao quadrado, na realidade será M menos K vezes 0. E por conseguinte, a complexidade deste algoritmo acaba por ser M menos K ao quadrado vezes N ao quadrado, ou seja, é da complexidade da ordem, K é uma constante, normalmente é pequena, há poucos factos, e por conseguinte a ordem de grandeza é de M ao quadrado, N ao quadrado, ou seja, não temos aqui nenhum expoente, digamos,
nem o número de cláusulas, nem o número de átomos está no expoente e, por conseguinte, isto é um algoritmo polinomial. Sendo um algoritmo polinomial, é garantido que a sua execução é feita num tempo razoável, de acordo com aquela tabela que eu vos mostrei há bocado. Okay? E, bom, basicamente, esta é a introdução, digamos, ao sistema de resolução. O sistema de resolução, por conseguinte, como é que funciona? Enfim, não vos disse aqui, mas basicamente, se nós quisermos agora generalizar este efeito, temos que traduzir todas as cláusulas, todas as premissas e a negação da conclusão para esta forma clausal e aplicar um algoritmo que verifique se ele é satisfazível ou não. Se as cláusulas que nós obtivermos forem cláusulas de ordem, temos um algoritmo simples e eficiente para verificar a insatisfazibilidade das cláusulas. No caso geral, isso não acontece, porque o problema, como eu vos disse, o problema à partida é um problema exponencial, e aí vamos usar a tal regra da resolução para conseguir tentar fazer o melhor possível e da forma mais eficiente, de maneira a provar que uma cláusula ou que uma fórmula é ou não é uma consequência lógica das premissas. Okay? Isso fica para a próxima aula, por isso nesta aula o que nós iremos fazer, nesta aula apenas vimos um caso particular dos tais, das cláusulas de ordem que permitem utilizar um algoritmo muito eficiente. Na próxima vamos usar o mesmo problema, a mesma metodologia, ou seja, transformar as premissas e a negação da conclusão em cláusulas e provar que as cláusulas são contraditórias, mas como algumas das cláusulas não são cláusulas de ordem, vamos ter que usar um método diferente, e que é o método que iremos estudar na próxima semana. Ok, acho que por hoje é tudo. Não sei se têm dúvidas sobre esta parte. Bom, vou interpretar isto como sendo, não havendo grandes dúvidas, por isso desejo então um bom fim de semana a todos vocês, e alguns de vocês vou vê-los daqui a bocado, não é? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana, então. Bom fim de semana.